à frente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode se assentar, pastora Patrícia está com a oportunidade. Acho que baixou o arquivo errado, Rafa. Esse arquivo aí, ele está com alguma dificuldade, mas dá para passar do mesmo jeito. Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Quero convidar vocês a abrirem comigo a sua Bíblia no livro de Josué, no Antigo Testamento, no capítulo 9, nós vamos ler do versículo 3 ao 12. Josué 9, 3 ao 12. Ele diz assim: os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema e foram e se fingiram embaixadores e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinhos velhos, rotos e consertados, e nos pés sandálias velhas e remendadas, roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Foram ter com Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel: chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora aliança conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos aliança convosco? Então disseram a Josué: somos teus servos. Então lhes perguntou Josué: quem sois vós? De onde vindes? Responderam-lhe: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do monte, do nome do Senhor, teu Deus, porque ouvimos a sua fama, e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus que estavam além do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram: tomai convosco provisão alimentar para o caminho, e ide ao encontro deles, e dizei-lhes: somos vossos servos, fazei, pois, agora aliança conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas, no dia em que saímos para vir ter convosco, e ei-lo aqui agora, já seco e bolorento. E aí vai seguindo, falando dos odres e de tudo que eles estavam trazendo. Feche os seus olhos, vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos nesta noite, por a tua palavra, que ela produz em nós cura, transformação, muitas vezes confronto, para que nós possamos ser curados, restaurados, para que nós possamos nos ver através da tua palavra. Deus, fala conosco, ministra o nosso coração, Espírito Santo trabalha na nossa mente, no nosso interior, para que tudo aquilo que é bloqueio, que é resistência, que é reserva da nossa alma, caia por terra, como diz a tua palavra, que toda altivez, que toda fortaleza, tudo que se levanta contra o teu conhecimento, nós declaramos que a nossa mente seja cativa a ti, e que somente o teu Santo Espírito tenha acesso ao nosso ser, ao nosso espírito, e possamos ser invadidos pela tua presença e pelo teu poder, no nome de Jesus, amém. Amém. Esse texto de Josué, nós vamos falar hoje sobre como lidar com a dissimulação e orar com ousadia. É um tema forte, né, irmãos? Essa palavra dissimulação, quando a gente já escuta, ela já balança assim, né, a nossa mente, e a gente pode refletir um pouco sobre aquilo que significa essa palavra. Eu quero começar falando sobre a palavra dissimulação. A palavra dissimulação significa, uma pessoa dissimulada é aquela que oculta os seus sentimentos e os seus interesses reais. E ela tem como, na Bíblia, né, como uma pessoa fingida, falsa, hipócrita, que oculta as suas intenções
e esconde intenções malignas por trás de lábios suaves. Então a dissimulação ela é condenada porque ela é um engano, que ela está frequentemente associada a pessoas que estão com interesses escusos. E é o que nós vemos aqui no texto de Josué. Nós vemos os gibeonitas chegando aqui, trazendo uma aparência, uma verdade, uma realidade que não é a realidade, que não é a verdade, né? Vivemos, nesse momento em que estamos vivendo, nós vivemos um momento onde a aparência... Não está passando aqui, pastor. Foi. Agora foi 2, né? Então nós vivemos uma era, né, de aparência e não da verdade, onde nós somos muitas vezes enganados, ludibriados por conta de uma série de coisas que a gente vive hoje. Tanto se a gente vê uma foto, né, de uma pessoa, a gente não sabe se aquela foto é real, porque tem filtro, porque tem todo um processo que muda. Nós vivemos uma realidade onde a rede social, os perfis, eles mostram algo que não necessariamente é a verdade. Às vezes a pessoa está muito triste, mas ela vai lá, ela faz uma maquiagem, ela troca de roupa, ela tira uma foto, ela joga na IA, muda tudo, né? E parece lá. Outra realidade, outra coisa. Nos discursos, nem todos os discursos hoje são reais, porque você também pode contar com a ajuda, né, para fazer um discurso. As intenções, os contratos, as promessas, os relacionamentos, tudo é muito aparente. Nunca foi tão fácil parecer, nunca foi tão difícil discernir. Entre parecer e discernir existe uma distância, e algo que muitas vezes nós somos vendados, porque a aparência nos impressiona. Então nós somos diariamente pressionados a decidir rápido, a confiar nos dados visuais, a aceitar propostas sedutoras, a firmar compromissos sem tempo para oração. E aí nós somos pegos nessas questões aqui, ó. A pressa, ela vira virtude. Quem não está correndo é desocupado. Já prestou atenção que quando você fala com uma pessoa, você fala, como vai? Ah, está na correria. Por quê? Porque é virtude ser apressado. É virtude ter um monte de coisa para fazer, né? Virou uma mudança de valores, né? O silêncio diante de Deus vira luxo. Virou um luxo porque eu quero fazer um silêncio, eu quero fazer uma greve de si e fazer o que está no meu coração. Aquilo que é interessante para mim. Então a cautela vira atraso. E o silêncio vira luxo. Cautela, alguém que é cauteloso é lerdo. Está demorando para decidir. Tinha que fazer logo, já tinha que ter resolvido. Então essa disseminação de uma dissimulação que se torna perigosa, né? A dissimulação, ela não chega gritando, ela chega sorrindo. Ela vem com uma imposição de uma realidade que não é a verdade. Então ela não ameaça, ela convence. E ela não impõe, ela seduz. E por isso nós vemos aqui na história lida em Josué, que está registrado tanto no capítulo 9 quanto o 10, que não é só apenas uma história, um relato antigo, mas é um espelho espiritual para a igreja de hoje, para tudo aquilo que nós estamos vivendo, para tudo aquilo que a gente tem percebido, né? Então a gente vem e nós queremos um culto que seja adequado à nossa realidade, que fale aquilo que a gente quer ouvir. E muitas vezes nós não queremos ouvir aquilo que Deus tem para nos falar. Então nós queremos um culto que a música seja agradável, o som seja agradável, os músicos toquem do jeito que a gente gosta, na altura, no tom que a gente se identifica, a aparência, a arrumação. Não que isso não seja importante, porque para Deus tudo deve ser excelente, o melhor. Mas isso não deve nos seduzir, porque a aparência, ela rouba o lugar da verdade. E Deus nos quer de verdade, né? À medida que nós vamos avançando aqui na leitura de Josué, a gente vai perceber que grandes vitórias, elas podem ser seguidas de grandes descuidos espirituais.
E aqui eu quero acrescentar grandes ou pequenos descuidos espirituais. Jericó caiu pela fé, mas Gibeon quase venceu pela aparência. É o que nós vamos aprender aqui nessa ministração de hoje. Israel talvez estivesse ali no auge da sua confiança, né, no auge das suas conquistas. Por quê? Porque eles tinham vencido a Jericó e a Ai. Foram 2 conquistas enormes. E que o povo ficou ali talvez cheio de autoconfiança. Porque a vitória, muitas vezes, gera em nós uma ideia que é desconfortável. Porque depois que a gente vence, que a gente ganha, que a gente acerta uma vez, 2, 3, aí a gente começa a ficar muito vulnerável, na maioria das vezes. Por quê? Porque a gente descuida. O sucesso ele pode criar em nós um ponto cego. A gente sai da realidade e a gente passa a achar que a gente é alguma coisa. A gente passa a achar que a gente sabe alguma coisa. E a gente deixa de confiar em Deus. Somos tomados de uma autossuficiência que nos afasta da consulta de Deus. E ali é onde a gente vê que o silêncio, né, vira um luxo. Por quê? Porque a gente passa a achar que a gente já tem o domínio sobre aquilo. E nós lemos hoje, né, cantamos hoje há pouco a última canção, que o poder, que a gente precisa estar nesse lugar onde o poder não vai me corromper, onde a riqueza não vai me cegar, mas o lugar onde eu preciso me render ao agir de Deus. E o convite para nós nessa noite, nesse tema, como lidar com a dissimulação e orar com ousadia. Eu preciso me render, porque muitas vezes o dissimulado sou eu. Muitas vezes o dissimulado é você. E esse lugar eu preciso dizer: Senhor, como é que está o meu coração? Qual sentimento eu estou escondendo? Qual realidade, né? Como eu disse aqui, que a pessoa dissimulada, ela oculta seus sentimentos e interesses reais. Qual de fato é o meu interesse? Quando eu faço um comentário, quando eu critico, quando eu discordo, qual é a minha intenção? Qual o meu sentimento por trás daquilo? Qual é o meu interesse real em estar agindo e fazendo? Então, para que eu possa avançar, para que eu possa crescer, eu preciso aprender a lidar com a dissimulação. A lidar com ela não é fazer amizade, não. Porque às vezes a gente fala como lidar com pessoas difíceis. Eu preciso aprender como lidar. E esse lidar não é ser amiga da dissimulação, não é ser amigo da dissimulação, mas é identificar. Então, em primeiro lugar, eu quero te convidar a olhar para esse ponto. Ignorar a direção de Deus abre espaço para dissimulação. Toda vez que eu ignoro algo que Deus me direcionou, que eu ignoro a vontade de Deus, que eu ignoro aquilo que Deus está mostrando, eu vou abrir espaço para dissimulação, porque eu tenho que fazer de conta. Eu tenho que convencer alguém. E lembra que eu disse que a dissimulação, ela não impõe, ela seduz. Ela não ameaça, ela convence. Então não é uma ameaça. A minha mãe dizia assim: não fica pensando que o diabo vai vir de chifre e rabo e olhar vermelho, não. O diabo, ele vem bonito, ele vem disfarçado, ele vem de forma sedutora. Porque se vier de chifre e rabo, a gente já vai repreender, né? Pensa um ser chegando de chifre e rabo, se não for Avatar no filme, você vai mandar sair. Sim ou não? Você vai resistir, você vai falar: tem alguma coisa errada, né? Não tem paz nisso. Em Josué 9, de 3 a 16, nós lemos aqui até o 12, mas até o 16 vai falar sobre a forma que eles estavam conduzindo, a provisão que eles traziam e a proposta que eles fizeram, né? Então, após a queda de Jericó, os gibeonitas, eles entraram em cena e eles usaram uma estratégia. Eles usaram uma estratégia astuta. Eles vieram com dissimulação, escondendo o real interesse.
Perceba como eles foram construindo uma narrativa convincente, né? Eles foram ali contando uma história, contando uma historinha, né? Que hoje chama storytelling, né? Vai contando uma história, você vai se identificando, você vai se mostrando a sua fragilidade, você vai colocando a sua proposta, e quando vê, você já assinou o contrato. Foi isso que aconteceu. Quantas compras talvez na sua vida você já fez assim? E quando você chegou em casa, você falou assim: onde eu estava com a cabeça? De ter comprado, de ter feito, mas a proposta era essa: vai subir amanhã, né? Aí vai virar a tabela. Nós estamos vendendo ainda na tabela de 2025. E só tem mais 2 vagas, só tem mais 2 produtos, só tem... E aí, se você fechar a tela, você perde a promoção. Não é assim? E assim vai indo. Isso são as dissimulações, são as narrativas convincentes. Eles não enfrentaram Israel com o exército, eles enfrentaram com a dissimulação. Era uma cena teatral, né? Eles falaram sobre... Eles estavam vestidos, eles utilizaram até objetos de teatro mesmo, né? Roupas velhas, sandálias antigas, roupas talvez já desgastadas, sapatos desgastados, os odres já estavam velhos, rachados, ressecados, o pão já era velho. Eles disseram: ó, nós tiramos o pão quentinho. Olha só a dissimulação. Talvez você fique pensando: quando meu filho faz uma arte, vem contando uma história, né? E vai contando uma história, vai contando e vai contando. Mas e quando a gente faz a arte? Como que a gente conta a história? Será que a gente não chega assim como os gibeonitas, né? Então eram pães velhos, roupas gastas, um discurso convincente. Eles criaram uma distância falsa, porque na verdade eles estavam muito próximos. E aqui o texto, há uma explicação na Bíblia de Shed, que dizendo que Gibeon, né, estava sobre o monte, pertencente ao morro ou monte. Era uma cidade importante entre as 4 de Eveus. E hoje, ela estava naquela ocasião 11 quilômetros de Ai. Então eles sabiam o que tinha acontecido em Ai. Eles já tinham ouvido, mas era muito próximo para eles saberem o que estava acontecendo. E já tinha chegado as notícias até ele. Então esse texto, ele mostra para nós que como líderes, muitas vezes, nós erramos por coisas que são simples, que precisaria ser uma realidade do nosso dia a dia. Mas como líderes, não só líderes como aqui Josué, mas todos nós como líderes da nossa casa, como líderes no nosso trabalho, como líderes na igreja. E o primeiro erro que eu quero destacar aqui é que Josué e os seus líderes, eles não consultaram a Deus. Eles não consultaram aquilo que Deus havia falado para eles. Eles não consultaram para saber o que Deus falaria sobre aquela situação. Eles ouviram os argumentos, eles analisaram somente as evidências e eles confiaram na sua própria percepção. Só teve um detalhe: eles não oraram. E quantas vezes nós estamos dessa forma, nessa condição, né? Satanás raramente ele vai apresentar algo como oposição. Ele se apresenta como um atalho de oportunidade, como uma proposta para que a gente seja rápido na nossa decisão, porque ali eles não ouviram a Deus. Provérbios 14:15 diz que o simples acredita em tudo, mas o prudente observa bem os seus passos. O simples, ele acredita em tudo. Ele vai olhar e vai falar assim: todo mundo é bom, tudo bem, que até que se prove o contrário, todo mundo é inocente. Essa deve ser a premissa, né? Embora a gente na realidade haja o contrário, até que prove o contrário, todo mundo é culpado. A gente sempre acha que as pessoas são culpadas. Mas aqui eles não consultaram ao Senhor, eles permaneceram olhando e confiando na própria percepção. E será que nós temos sido simples nesse sentido e não prudente de observar os passos? O segundo erro que eles cometeram foi que eles confiaram na aparência.
Eles permitiram que a aparência substituísse o discernimento espiritual. Nada pode substituir o nosso discernimento espiritual. Nós não podemos negociar isso, porque nem tudo que parece inofensivo, irmãos, vem de Deus. Nem tudo. Ah, mas não faz mal para ninguém. Ah, mas eu não estou matando, não estou roubando. Parece tudo tão bonzinho, né? É tão interessante isso. A gente tem medo de cachorro grande, né? De pitbull e de rottweiler. Mas tem cachorros que são inofensivos e são bem pequenininhos. Eles não matam, mas eles fazem estrago. Diz que um dos piores cachorros que atacam crianças é o bacê. Você teria medo de um bacê? Mas ele é traiçoeiro. E ele não gosta de criança. Se ele não for treinado para ficar com criança, ele vai atacar. Mas ele parece inofensivo. Só que a gente não sabe disso porque o estrago não é grande. Mas o trauma que não é visto, que parece inofensivo, não vem de Deus. Nem sempre vem de Deus. Então, com isso eu não estou dizendo que bacê é um cachorro ruim, mau. Não é isso. Mas eu estou falando que é uma aparência que é pequenininho. Não vai fazer mal algum. Quantas vezes a gente está lidando assim com o pecado na nossa vida? Ah, mas não faz tão mal assim. Ninguém vai ficar sabendo. Vamos negociar aqui. Vamos substituir, deixar. Eu estou sentindo alguma coisa que não é de Deus, mas vamos ignorar. Eu acho que alguma voz contrária do inimigo que está mandando eu fazer uma coisa que é muito sacrifício. Não, acho que não precisa de tudo isso. Satanás, ele raramente apresenta como oposição direta. Na maioria das vezes ele se apresenta como uma solução rápida, fácil, um atalho, uma oportunidade. Porque a Bíblia diz lá em Provérbios 14, 12, que há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim conduz à morte. Há caminhos que parecem bons. Aqui vai dar certo. Por aqui vai ser mais rápido, vai ser mais fácil, tem menos empecilho, tem menos curva, tem menos montanha, tem menos morro. Vamos escolher aqui o mais rápido. Fique atento àquilo que o Senhor está falando com você. Eclesiastes, ele reforça isso. Melhor é o fim das coisas do que o seu começo. Começar certo é fácil. O duro é terminar certo. Então, melhor do que é o fim das coisas do que o começo. Às vezes você começa meio sem entender, meio sem saber se aquilo vai dar certo, né? Vai para um lugar que eu te mostrarei. Às vezes a gente não tem segurança, confiança, mas o mais importante é como eu vou terminar. Se eu vou terminar dependente de Deus, se eu vou terminar glorificando a Deus, se eu vou terminar honrando a Deus. Quantas vezes e quantas decisões hoje são tomadas, né, sem oração, sem oração. Quantos contratos, alianças, relacionamentos, compromissos espirituais foram firmados com base apenas no que parece bom. E eu quero que você pudesse pense sobre isso e aplique isso nesse momento, né? Quantas vezes eu tenho ignorado a direção de Deus e abrindo espaço para dissimulação? Quantas vezes eu tenho deixado de orar, perguntando a Ele, me guiando somente pela aparência, substituindo o discernimento espiritual? Então, que nós possamos refletir sobre isso e nos posicionar em Deus, reconhecendo que é nele que nós temos a direção, né? Porque a dissimulação, ela aprisiona, porque ela cria acordos que Deus nunca pediu para que a gente assinasse. Aqui nós lemos que quando eles perceberam que Gibeon era pertinho deles, que eles chegaram lá e viram, e eles se tocaram que eles foram enganados. Eles disseram: nós fizemos um juramento ao nosso Deus, nós não vamos poder matar, porque há acordos que Deus nunca pediu para você assinar. Só que depois que você se comprometeu, você tem uma responsabilidade. Se for num relacionamento afetivo,
Se for num pagamento, você tem um contrato, que você tem uma responsabilidade financeira. Se foi uma sociedade que Deus não mandou e não permitiu que você fizesse, você tem ali compromissos que te envolvem. Então a dissimulação, ela nos aprisiona. Então acordos feitos na pressa que nunca ficam isolados, eles produzem consequência. Assim, aquilo que começou com palavras bonitas, logo se transforma em batalhas inesperadas. Os gibeonitas, eles estavam ali mal intencionados. Eles eram dos 7 povos daquela região ali de Canaã. E Israel não obedeceu aquilo que Deus havia mandado fazer, porque eles sequer consultaram. Em segundo lugar, acordos feitos na pressa geram batalhas que não planejamos. Você já ouviu falar que às vezes a gente entra em batalha que Deus não nos chamou? Que não eram nossas? Às vezes a gente atravessa um problema porque a gente se mete. A Bíblia diz que aquele que entra em conversa, em briga alheia, né, como que um cão que passa correndo e você pega na orelha. O que vai acontecer? Pega na orelha de um cão que está correndo. O que ele faz? Morde. E aqui é quando a gente entra numa batalha que não foi planejada. Acordos feitos na pressa geram batalhas não planejadas. Por causa do acordo que ele fez com Gibeon, Israel agora é chamado para uma guerra que ele não escolheu lutar. 5 reis amorreus se levantam contra os gibeonitas e Israel, por juramento, precisa defender. Os gibeonitas estavam junto com outros povos, eles tinham uma aliança ali de povos. E eles vão e dão uma de esperto, e vão lá em Israel e faz uma aliança, que eles não são bobos nem nada. Se eles destruíram Jericó e Ai, nós vamos estar protegidos. A gente não fica contra eles, porque com esses aqui a gente vai perder. E Israel precisou então entrar para defender os gibeonitas, porque aqueles povos se levantaram contra ele. Então aqui a gente aprende um princípio, né, espiritual, que é importantíssimo para a nossa vida. A dissimulação gera guerras que não estavam na nossa agenda. A gente vai se enganando, se envolvendo. Israel não estava preparado militarmente, humanamente falando. A derrota parecia certa. A derrota parecia ser uma realidade, né? Mas todavia, Deus permaneceu fiel àquele povo que, ainda que naquela situação tomou uma decisão precipitada, não consultou a Deus, Deus tem misericórdia naquela ocasião. E as consequências dessa decisão, né, que poderia ser equivocada, poderia ter se trazido maior dano, acontece ali um milagre. A palavra de Deus diz que o Senhor lançou grandes pedras do céu, e morreram mais pela chuva de pedras do que pela espada de Israel. Eles não estavam prontos. Diz que choveu uma chuva de pedras de saraiva, né? Uma saraivada, né? Pedras choveu do céu. E aquele povo morreu muito mais pelas pedradas do que pela espada. Deus teve misericórdia naquele momento. Entrou com uma estratégia sobrenatural, porque eles não dariam conta. Então, e Eclesiastes diz, ele nos lembra, o tempo e acaso acontece a todos. O tempo e o acaso acontece a todos. Eclesiastes 9:11. O Senhor, ele lançou grandes pedras e livrou aquele povo, mesmo em crises que nós criamos. A gente pode contar com isso, irmãos? Se ele fez com Josué, então eu vou me garantir. Eu faço aqui essa estratégia, eu faço aqui essa decisão, eu tomo aqui essa decisão, e depois Deus vai chover pedra e vai me livrar. Percebe que eles não foram intencionais. Eles só não consultaram a Deus, mas eles não fizeram isso de forma pensada. Uma aplicação para a nossa vida nos dias de hoje. Muitos cristãos estão enfrentando crises que eles não planejaram. Conflitos familiares, pressões financeiras, esgotamento emocional, batalhas espirituais inesperadas. Muitos de nós estamos assim, porque também
não de forma intencional, mas por descuido, nós negligenciamos a oração, nós negligenciamos consultar a Deus, nós tomamos decisões por nossa própria conta e risco, e daí nós nos tornamos subjugados, nós ficamos reféns dessa situação, por não consultarmos a Deus. Mas mesmo assim, quero que você saiba que se você está vivendo alguma dessas situações, Deus não abandona os seus filhos. Ele não aprova a dissimulação, Ele não aprova a falsidade, Ele não aprova a ocultação dos fatos, mas Ele age em misericórdia. O maior milagre dessa história não vem do céu em forma de granizo. Ele nasce da terra, da boca de um homem que decidiu orar com ousadia, decidiu buscar ao Senhor em meio à circunstância, em meio àquelas situações que eles estavam vivendo. Quando o entendimento veio, o discernimento veio, nós fizemos uma aliança sem consultar a Deus. Quando ele compreendeu esse lugar onde ele estava, e aí então o texto de Josué 10, 12 a 14, né? O 14 diz assim: então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes conservar a vida, e os princípios da congregação lhes prestaram juramento. Ao cabo de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles, pois partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades dele ao 3º dia. Suas cidades eram Gibeão, Sefira, Beerote, Kiriate Jearim. Os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurou contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós lhes juramos pelo Senhor Deus de Israel, por isso não vamos poder tocar-lhes. Isto, porém, lhes faremos: conservar-lhe-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já fizemos a Deus. E disseram-lhes, pois, os príncipes: vivam. E se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes havia dito. Chamou Josué e disse-lhes: por que nos enganaste, dizendo: habitamos muito longe de vós, sendo que viveis em nosso meio? Agora, pois, sois malditos dentre vós. Nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa de meu Deus. Então respondeu Josué: é que se anunciou aos teus servos, como certo que o Senhor teu Deus ordenara ao seu servo Moisés, que vos desse toda essa terra e destruísse todos os moradores dela diante de vós. Por isso tememos muito por nossa vida e por causa de vós, e fizemos assim. Estamos em tuas mãos, trata-nos segundo o parecer bom e reto. Assim lhe fez, livrou das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. E então Josué, ele apresentou todas as situações e o temor dele diante de Deus, o temor diante daquilo que estava acontecendo. E aqui acontece um ponto que é extraordinário, né, na história bíblica. Josué, ele não recebeu uma ordem para orar, ele não teve um sinal sobrenatural prévio, ele simplesmente ora ao Senhor, ele simplesmente clama ao Senhor. E ali no meio daquela batalha, né, no meio daquela luta, ele ora, pedindo que o céu parasse, né, que a lua parasse, lá no capítulo 10, no versículo 12. E ele diz: então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, disse na presença dos israelitas: sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, e nem antes, nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel.
naquele momento onde Josué percebeu que tudo o que estava acontecendo, que ele teve um entendimento da falha dele, mas no momento da necessidade, no momento que ele viu que ele não era capaz, ele ora ao Senhor. Não teve ali uma direção, ore a Deus agora, peça, fala comigo agora. Não teve uma outra orientação, mas o temor dele, porque Deus honra a nossa aliança com Ele. E Josué honrou uma palavra por temor a Deus, porque ele havia livrado aquele povo. Ele tinha feito uma aliança com aquele povo, por acreditar na aparência, mas por temor a Deus ele sustentou. Ele entrou numa batalha, ele guerreou, e na hora exata do clamor, ele orou com ousadia, e a palavra diz que o sol parou e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Deus parou o tempo para garantir uma vitória completa, não parcial, por conta do temor, da dependência do Senhor. Eclesiastes 3:1 diz: tudo tem o seu tempo determinado. Não espere uma autorização divina para orar. Ore a partir da sua necessidade, orando no caráter e no poder de Deus, porque não é na nossa força, é naquilo que Deus é. Josué orou naquilo que Deus era, naquilo que Deus representava para ele, de todas as lutas e batalhas que ele já havia enfrentado antes. Porque a palavra diz lá em Salmo 145, 18: o Senhor está perto de todos que o invocam. No momento da sua luta, da sua dificuldade, clame ao Senhor, clame por Ele, ore com ousadia, se posicione espiritualmente. À medida que você vê que tomou uma situação errada, que tomou uma decisão errada, que não orou, não hesite em retroceder e clamar ao Senhor. Não hesite em voltar atrás, porque qual é a oração que você tem adiado? Qual é a oração que você tem deixado para depois? Qual a batalha que tem exigido uma intervenção divina tão grande que só Deus pode resolver, e que você ainda não parou para dizer: Senhor, eu não tenho forças, eu não dou conta, eu não consigo, eu preciso que o Senhor pare o tempo, eu preciso que o Senhor rompa essa situação, que o Senhor quebre todo o jugo, que o Senhor desfaça toda a fortaleza na minha mente, que o Senhor desfaça o cansaço da minha alma, que o Senhor faça nova todas as coisas. Eu preciso da tua intervenção, eu preciso do clamor. Josué pediu algo impossível: pare o sol e pare a lua. Será que isso é possível? Nunca mais houve outro dia que tenha acontecido isso. Mas com ousadia, quando Josué precisou, ele falou: Senhor, eu preciso, e porque havia uma aliança com Deus de temer a Ele, o Senhor entrou em ação. Deus transforma falhas, irmãos. Deus transforma a falha em vitórias completas. Josué, como líder, ele falhou, ele errou, ele foi enganado, mas ele não desistiu de orar. Ele não desistiu. Talvez você tenha falhado, tenha errado, tenha tomado decisões precipitadas, tenha falado coisas que não devia, tenha agido de forma que não deveria ter agido, mas uma coisa você não pode fazer: é desistir de orar, é desistir de clamar pelo Senhor. Josué, ele clamou e Deus respondeu. O mesmo Deus que lidou com Josué naquele lugar, Ele lida conosco hoje. O mesmo Josué, o mesmo Deus que estava lá com Josué, no meio daquela guerra, no meio daquela batalha, é o mesmo Deus que se move em seu favor. Ele não trabalha com vitórias pela metade. Ele quer uma restauração plena, completa, uma libertação completa, um propósito renovado. O Senhor quer te libertar completamente, todas as áreas da sua vida. Você não pode aceitar que alguma área da sua vida esteja ainda cativa. Eu tenho que olhar para a minha vida e dizer: essa área da minha vida aqui ainda foi um lugar que eu não deixei Deus entrar, foi um lugar que eu não permiti que Deus olhasse. Eu ainda fico mantendo um jeito meu de crente Gabriela, que é do meu, você é assim, vai ser sempre assim. E nós estamos sofrendo e pagando preços altos, porque nós não permitimos que a libertação seja completa. Nós impedimos que as cadeias se rompam. E o Deus, nosso Deus, Ele está aqui, para que assim como Ele foi com esse povo, Ele quer ser comigo e com você. Ele quer mover. Não espere mais sinais. Não espere por mais sinais. Ore agora. Ore com fé.
ore com ousadia, porque Jeremias 33:3 diz assim: clama a mim, e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E eu quero convidar você a se colocar em pé, porque assim como Deus parou o sol naquele dia, Ele continua sendo o Senhor do tempo, o Senhor da história. Ele continua sendo o Senhor da sua vida, e Ele quer te revelar coisas grandes e ocultas que você não sabe, áreas da sua vida que Ele quer revelar para você, para que você seja livre, para que você viva de maneira leve, para que a sua vida flua no Espírito. E como nós cantamos no começo, que não haja lugar onde o poder venha me seduzir, onde o poder venha me corromper, onde esse lugar onde eu acho que eu sei, que eu estou, onde eu vivo uma cegueira espiritual, onde eu não consigo me render ao agir do Espírito Santo de Deus. E eu quero convidar você a vir ao altar do Senhor nessa noite, mas que você tenha a coragem de perguntar para Ele: Senhor, qual área da minha vida, qual lugar da minha vida eu preciso render ao Teu agir, qual parte da minha vida ainda eu não permiti ser rendido. E esse convite não é para uma pessoa, esse convite é para a igreja do Senhor, porque no ano de romper, eu preciso entregar todas as áreas da minha vida. Não pode ter uma área da nossa vida que ainda seja cativa. E tem coisas, tem vitórias que tem criado ponto cego na sua vida. Tem vitórias que tem te colocado em lugares que você não olha mais. E fica o nosso ponto cego, onde eu não sei. Tem coisas que eu sei de mim que os outros não sabem. Tem coisas que os outros sabem que eu não sei. Tem coisas que ninguém sabe. E nem eu também. Mas o Espírito Santo quer nos revelar, para que nós sejamos plenos nele, para que não haja dissimulação na nossa alma, para que não haja dissimulação nas nossas narrativas, para que nós sejamos israelitas e não gibeonitas. Porque como gibeonitas, a gente vai querer tirar vantagem, a gente vai querer que outros comprem a nossa guerra. Mas o Senhor quer nos livrar como povo dele, como Israel dele. E eu quero convidar você a vir ao altar, todos nós, como igreja, porque o convite para esse ano, para a nossa vida, é para que nós venhamos romper, para que nós venhamos romper. Nós como líderes, como pastores aqui na igreja, nós temos nos colocado diante de Deus, pedindo: Senhor, venha romper em nós, porque a começar em nós. Não tem nada que vai acontecer na igreja que não tenha que acontecer primeiro nos pastores, nos líderes. E o Senhor quer que nós estejamos rompendo com toda dissimulação, com toda narrativa, para que seja mais leve para o nosso lado, para que a história seja mais bonita, para que a história seja mais tranquila. Não, o Senhor quer um coração rendido. Ele quer um coração rendido no altar dele. Que haja no nosso ser nessa noite um quebrantamento e uma ousadia, uma coragem de dizer: Senhor, qual é a área da minha vida que eu preciso render no teu altar? Qual área da minha vida que eu não estou confiando que o Senhor vai curar, vai libertar? Comece a orar ao Senhor nessa hora. Antes de você receber a oração, eu quero convidar você a orar e você fazer essas perguntas a Deus. Diz para Ele: Senhor, eu não quero ter mais nenhuma área da minha vida que seja em oculto. Eu não quero ter nenhuma área da minha vida que eu preciso contar uma historinha para ela ser aceita. Eu não quero mais uma área da minha vida que eu preciso disfarçar para que ninguém veja. Eu não quero que tenha áreas da minha vida que precisam ser escondidas. Eu não quero, Senhor, eu quero estar pleno, eu quero estar íntegro na Tua presença. Eu quero apresentar o meu coração, o meu culto racional, íntegro, inteiro, corpo, alma, espírito, na Tua presença.
Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante do Todo-Poderoso, desse Deus que diante daquela batalha parou o céu, parou a lua, mandou chuvas de pedra, ajudou, moveu, manifestou, se revelou. Nós estamos diante do Todo-Poderoso, do Senhor que conhece a nossa história, desde o ventre da nossa mãe, antes de sermos concebidos. O Senhor já sabia, o Senhor já era em nós, e nós já éramos em Ti, e é esse lugar que nós queremos encontrar, onde o poder não vai mais me assediar, onde a cegueira não vai mais me envolver, onde eu posso me render completamente a Ti, dizendo: Senhor, eu sou Teu, eu sou Tua, e eu quero viver as Tuas promessas. Que nessa noite, na minha vida, o céu pare, a lua pare, e o Senhor venha guerrear por mim. Eu quero receber essa oração nessa noite, Senhor, crendo que algo sobrenatural vai acontecer na minha vida, na minha casa, porque eu me exponho ao Teu agir. Eu me exponho, Espírito Santo, ao Teu agir. Eu me rendo, Espírito Santo, ao Teu agir. Eu quero mais de Ti, mais da Tua presença. Santo, Santo é o Teu nome, Jesus. Ore, continue orando ao Senhor, e nesse momento você vai estar sendo ungido. Continue orando, em nome de Jesus, clamando ao Senhor. Fala comigo, se revela a mim, não pare de orar, abra sua boca, ore, peça para o Senhor. Essa é uma noite de libertação. O Senhor quer quebrar cadeias na sua mente, na sua vida. Ele quer quebrar cadeias, áreas que estão cativas. O Senhor está movendo. Creia nisso. Aleluia.